Olá a todos. Esta vez nós vamos falar sobre softwares e fluxo de processos, ou em inglês chamado workflow, que se inicia com planejamento de uma expedição para fotografar pássaros e finaliza com publicação dos fotos e vídeos na mídia social, tais como Facebook, Instagram e YouTube. Essa lista pode ter vários passos, mas eu escolhi alguns deles e vou apresentar isso para vocês agora. Espero que vai ser útil para todos que vão analisar, ver esse vídeo, para planejar suas expedições e melhorar o fluxo de trabalho que visa publicação das fotos e vídeos na mídia social. Olá, eu estou na frente do meu computador e vou falar sobre software e os serviços que eu uso para fazer disponíveis minhas imagens, vídeo, das fotos das expedições que eu fiz pelo Brasil inteiro. Em primeiro lugar, eu preciso planejar minha expedição. Como pode ser visto aqui na tela inicial, eu começo com o planejamento da minha expedição consultando o Wikiavis. Como vocês podem ver, aqui na Wikiavis, no momento, são registrados mais que 51 mil observadores. Este acervo de fotos e registros das aves é excelente ponto de partida para mim começar o planejamento da minha expedição. Então eu entro primeiro aqui na minha página, aqui é meu nome, aqui tem informação quantas espécies diferentes eu até agora registrei e quantas fotos eu tenho. Lá embaixo eu tenho várias fotos das minhas expedições. Tá bom. Mas o que eu quero fazer hoje é entrar aqui na espécies por localidade. Aí vou colocar, por exemplo, Paraty, porque lá eu quero ir. Paraty, Rio. Vou clicar aqui nas 50 quilômetros em volta desse município e buscar todas as espécies que existem lá. Se eu olho para baixo, o total de espécies registradas naquele município são 586, que vocês podem ver aqui. Clico na fotos e vejo pelo número das fotos qual é mais frequente pássaro que é visto lá. Tiê-sangue, saíra sete cores, saí verde, etc, etc. Porém, muitas dessas espécies eu já registrei e para fazer filtragem, eu clico aqui, filtro, eu vejo que o total número das espécies de 586 caiu para 39. E a primeira daquelas que eu não gravei até agora, não registrei, é gavião-pombo pequeno. E, particularmente, eu estou interessado em formigueiro de cabeça negra. Ele é segundo nessa lista, no ranqueamento. Quantas vezes essa espécie foi já registrada, ok? Se eu clico nesse formigueiro de cabeça negra, eu já abri ele, você pode ver como bonitinho é esse passarinho. Você pode ouvi-lo. E você tem também os nomes, especificamente em inglês, latino. E você pode ver também aonde que essa espécie está distribuída aqui no Brasil. E parece que é só em volta do Paraty, né? Mas não diz a localidade exatamente onde que é. Isso parece que é
preservado dentro da Wikiaves só para os guias. Mas existe alternativa, e a alternativa se chama eBird. Você pode se registrar nesse acervo e pode clicar na Explorar. Quando você entra na Explorar e coloca Formigueiro da Cabeça Negra, embora todo o site é para português, está sem sugestões. Então, você tem que voltar para achar qual é o nome em inglês, que é Black-Hooded Ant Wren. E se você coloca nome em inglês, ele vai achar, como você está vendo aqui. Clicando, você vai ver esse pássaro, mas mais importante, você vai ver onde que ele é encontrado. Agora, se você clica aqui na mapa grande, como você está vendo aqui, você vai ver exatamente onde. Se você entra mais nessa mapa, você vai ver onde que esse pássaro já foi registrado. Ok, se entramos nesse hotspot e clicamos nele, vamos ver que tem vários observadores, entre eles o Gabriel Melo, um dos famosos guias, que registrou em setembro 27 de 2024 esse pássaro. E aqui vocês vejam uma lista de lifers que eu preparei para Acre em 2022. Todos são marcados em amarelo, porque consegui todas essas fotos. Continuando, vocês podem ver que eu tenho no meu iPhone Notes muitas e muitas expedições com todos os lifers que eu esperava e que preparei de acordo com consulta na Wikiaves. Agora segue mais uma lista. Aqui alguns lifers não foram conseguidos, portanto não são marcados com sinal amarelo na frente, mas os outros foram conseguidos. Isso foi em Fernando de Noronha, em 2022 também. Mas no fim desse arquivo, também no iPhone Notes, eu coloquei as fotos indicativas das espécies raras que me ajudariam lá no campo para identificar essas espécies. Infelizmente, eu não os identifiquei porque não compareceram, na verdade, ou foram difíceis para encontrar. Então, é interessante ter essas fotos, mas nem sempre elas ajudam porque o pássaro não comparece. Mas é bom quando você não tem Wi-Fi no campo. Utilizo Merlin. Vocês podem ver que ele é muito similar ao eBird. Aqui ouvimos o chamado. E quando você está no campo, aqui estou em Campinas, por exemplo. Aqui eu tenho um aplicativo que se chama My Dear World. Do lado esquerdo, vocês podem ver que eu tenho todo o meu equipamento listado, e eles estão listados na S World de acordo com categorias. São máquinas fotográficas, lentes, etc. Então, após de selecionar esses equipamentos, é muito interessante, na verdade, preparar uma lista de coisas que têm que ser levadas para a expedição. São várias categorias aqui. Empacotar tripé, monopé, câmera, lente, verificar inclusive firmware da câmera 1, câmera 2, da drone, etc. e tal. Sem isso, é difícil se empacotar sem
esquecer alguns dos itens. Por isso que eu estou fazendo essa lista e cada um pode fazer sua. Antes de sair da pousada, no final da chegada no local onde que nós vamos passarinhar, ligamos MyTracks. Aqui tenho um de 2018, Pará, Carajás. Ok, vamos começar com essa transferência dos fotos que eu fiz com meu Canon R5 para esse laptop e depois para disco de 2 TB. O que eu vou fazer é startar Fast Capture, que já está funcionando, e agora vou ligar o R5. Assim que eu ligo, EOS Utility do Canon, posso agora baixar as fotos. Começa o processo que é totalmente automatizado de transferência dos arquivos, da forma que eu vou ter 3 backups no disco do laptop e ainda no cartão do R5. Agora vamos ativar o FastStone Image Viewer, que é algo que eu uso muito para rapidamente me livrar das fotos que são fora do foco. Escolhendo a biblioteca, onde que são as fotos, R5 da Canon, fotos, e rapidamente eles estão abertos, e agora, perto de cada uma foto tem esse quadradinho que posso indicar que eu não gostei dessa foto e depois posso facilmente deletar todos os escolhidos. Mas para ver realmente se alguma foto está em foco ou não, tem que clicar 2 vezes e verificar se ela está ou não está dentro do padrão que eu desejo. E aqueles que estão, eu fico com eles. E se não gosto, eu simplesmente coloco esse sinal vermelho, que depois vou escolher aqueles que são marcados com vermelho para deletar. Esse, por exemplo, não gostei muito. E assim por diante. Aqueles que são bons, eu guardo.
que não são, eu retiro. São muito duplicados, posso tirar esse, e assim por diante. Rapidamente posso me livrar de centenas de fotos que não são no padrão que eu desejo. Está vendo que aqui tem um, outro, terceiro, e aí basicamente eu seleciono ficheiros marcados e aperto deleta. São 3 escolhidos, posso deletar esses e o resto fica no meu disco, não ocupando espaço aqueles que são fora do padrão esperado. Aqui nós vamos começar com processamento das imagens e para isso eu uso Lightroom Classic. Eu pago para esse serviço mensalmente do Adobe. E no pacote vem Photoshop, eu uso só Photoshop e Lightroom Classic, não uso Lightroom. Nós vamos abrir o Lightroom Classic. Vou dar um pequeno exemplo. Eu já importei na biblioteca Library fotos de um pavô. Como vocês vejam, algumas fotos são bastante escuras, mas nós podemos revelar essas fotos clicando aqui na Develop, essa é a primeira. Vocês vejam aqui que existe Auto, botão. Se clicar nele, automaticamente inteligência artificial vai ajustar esse gráfico aqui para ter melhor visão. E se a gente clica aqui, veja que temos um pouco ruído aqui e temos um olhinho, que também pode ser retirado. Red Eye Correction, né? Devemos usar este, e aí ele escurece. Voltamos para a principal e vamos ver essas imagens aqui, por exemplo. Esta é a primeira. Se colocarmos Auto, não dá conta a inteligência artificial para arrumar essa foto, então eu vou colocar o máximo possível exposição, mas isso vai significar o quê? Se você aumenta a imagem, o nível de barulho é extraordinário. Então, o que eu vou fazer? Além de Auto, vou fazer de noise. Nós precisamos apenas clicar aqui no Enhance. Enquanto esse botãozinho está girando, o procedimento está funcionando. No final, vamos receber foto com menos ruído do que iniciamos. Então, agora temos finalizado o processo de remoção do barulho e, como você pode visto aqui, ele diminuiu bastante. Agora, o que nós podemos fazer é selecionar todas essas fotos escuras, Synchronize, e agora uma por uma vai ficar com melhor luz. No final, o que nós podemos fazer? Podemos, por exemplo, guardar ela com exportar, colocar essa foto no formato que queremos para processamento posterior, que eu normalmente faço com Topaz. Esse específico software vai fazer com imagens três coisas. Primeiro é que vai remover o ruído das imagens.
Segundo, ele vai aumentar e melhorar foco, se é possível. E terceiro, vai aumentar a própria foto sem perder a resolução. Então, a primeira coisa é para escolher as imagens. Eu já tenho algumas aqui. Vou pegar essas poucas, abrir. Vamos selecionar todas. E vamos salvar 6 imagens. O processamento vai uma atrás de outra imagem e vai depositando no lugar original as imagens melhoradas. Agora vamos demonstrar o uso do Wolfbox Player, que na verdade, como eu estou demonstrando aqui em cima, resultado de gravações feitas pela uma câmera montada atrás do retrovisor do meu carro. Isso é muito útil para demonstrar o caminho que eu percorro, e toda a gravação é disponível através de um cartão de memória. Então, vamos importar esses arquivos. Por exemplo, eu estou andando aqui em volta de Paraty, e aqui do lado direito eu tenho na mapa exatamente onde que eu estou posicionado. Eu posso aumentar o mapa para mostrar. Eu estou de caminho para ir para Paraty. E aí onde que eu estou passando, com informações adicionais que demonstram velocidade, coordenadas, etc. Isso é também muito útil, mas é importante transformar essa informação do formato proprietário do Wolfbox para MP4. Isso eu acabei de fazer. E essa MP4 versão já está gravada da forma que eu posso embutir ela depois na editação do documentário. Frequentemente eu uso o Google Maps, por exemplo, para demonstrar o caminho que eu tenho entre Campinas, onde que eu resido, até, por exemplo, Alta Floresta. Eu tenho um documentário sobre Mato Grosso, parte norte, e onde que eu fui para Alta Floresta. Então, para mostrar o caminho, pode ser aumentado um pouco, né? E também posso usar a parte do satélite, que ficaria demonstrado desta forma. E aí eu uso essa parte para demonstrar o caminho que eu preciso percorrer. São 2.179 quilômetros. Na verdade, quando eu fui, fiz mais que 5.000 quilômetros ida e volta. Uma ferramenta bastante útil. Ok, agora vou demonstrar como usar um serviço do Google Earth. Primeiro você se identifica e aí começa Google Earth Studio. Eu posso já, por exemplo, usar uma das opções que é Quick Start. E o que eu normalmente gosto de usar é esse, Fly to an Orbit, quer dizer, voa até um ponto e orbita em volta desse ponto. Então, vou abrir esse projeto, Start. A primeira coisa que está me pedindo é até que ponto desejo voar e depois orbitar em volta desse ponto. Eu escolhi o Cristo Redentor. E aí, o Google Earth Studio começa a trabalhar. E é exatamente o que eu queria fazer. Agora, eu posso mudar, por exemplo, se paro aqui, ou antes um pouco,
Eu quero ver Maracanã. E aqui está Maracanã. Eu uso de vez em quando esse serviço porque substitui o uso de drone, que nem sempre é possível usar nos lugares desse tipo. Esta é a visão das três telas com quais eu trabalho quando uso o software chamado DaVinci Resolve Studio. DaVinci Resolve, e que é usado para a editação dos vídeos documentários que eu publiquei no meu canal Spectacular Birding Tropical Brasil. Esse software é bastante complexo, não tanto complexo como o software que eu uso profissionalmente no meu trabalho. Eu sou biólogo computacional. O software que eu uso lá é para modelagem e simulação de dinâmica molecular das proteínas, DNA, etc., que é bastante sofisticado e com tantas opções quanto esse DaVinci Resolve, só que lá tem que saber um pouco de física, química, biologia, etc. Aqui, qualquer um de nós pode sentar e começar a brincar para juntar os clips, diferentes partes dos vídeos ou fotos, e criar um documentário, como eu criei. Recomendo o DaVinci Resolve, porque a maioria pode usar a versão que é livre e que tem 90% de tudo que você precisa. Infelizmente, algumas coisas que eu precisei, como é leitura do formato dos arquivos do vídeo do iPhone, tem que ser feita com DaVinci Resolve, a versão paga que se chama Studio. Ela custa $295, mas paga uma vez e você tem as atualizações para o resto da vida, e tem muitas opções que não existem na versão livre, como, por exemplo, o uso da inteligência artificial em várias opções, e que só existe na parte do DaVinci Resolve Studio. Como vocês podem ver aqui, eu desliguei o som, fiz a mute para todos os audiocanais, para poder andar assim e não ser atrapalhado pelo som. Aqui é clipe da entrada. Depois eu começo a falar sobre software e serviços. Depois demonstro como uso, por exemplo, Wikiaves, como uso depois para planejamento, inclusive eBird, etc. e tal. Nesse caso, eu abordei aqui, como vocês podem ver, o software do SBTB, Spectacular Birding Tropical Brasil, mas eu tenho vários outros projetos já abertos aqui, como, por exemplo, um projeto que ainda não finalizei, mas que vai ser publicado, sobre o Paraty. Já compilei aqui, tem ambiente que é fenomenal, fantástico, e vai ser interessante para ver isso. Por exemplo, essa parte que tirei vídeo com drone. O terceiro projeto é um documentário que já publiquei, é sobre equipamentos, onde que também existe essa complexa configuração dos clips, texto, vários efeitos,
etc. E lá embaixo inverte som, e no final, mais ou menos, é a parte que eu uso para demonstrar Wolfbox. Então, esses são os projetos que várias partes de um ou outro eu posso aproveitar na projeto seguinte, como acabei de demonstrar. Cada vez que eu faço um novo documentário, eu fico realmente viciado para finalizar esse trabalho, que é muito interessante. A própria editação do vídeo é muito interessante e oferece a oportunidade de a gente praticar inovação, praticar criatividade, criar algumas coisas, como é o caso aqui, que eu tinha que aprender como fazer essa parte aqui, que na verdade é demonstrar uma tela que está flutuando no ar e aparentemente eu estou interagindo com ela. Para nós, passarinhadores, se lembrar daquilo que passamos e informar os outros, talvez eles não tenham alguma informação útil que gostariam de ver.